Oi, gente, Pop Verso no ar. Você que acompanha a programação da CNN sabe que hoje saiu a inflação e a gente vai trazer o assunto economia aqui para o nosso estúdio, mas do nosso jeitinho. Além disso, vamos falar também sobre mercado, mais mercado do entretenimento, o que está por trás do cancelamento do filme da Batgirl e muito mais. Vamos começar logo, roda a vinheta. Hashtag PopVersoCNN, você comenta e participa com a gente. Agora vamos começar o programa logo com notícia. Imagina só, você recebe ali um anúncio de emprego e nesse anúncio diz vale tatuagem quando você completar 6 meses de empresa. Pois é, lembrando que a gente está falando do mercado de trabalho que muitas vezes é resistente a tatuagens, mas lá na Alemanha um grupo hoteleiro está fazendo isso aí, oferecendo essa vantagem. Até 500 euros para fazer uma nova tatuagem, um piercing ou um corte de cabelo assim que o funcionário completar 6 meses de emprego. E aí, pouco mais de um mês desde que esse esquema começou, eles disseram que as inscrições para trabalhar com a marca aumentaram 25%. A vice-presidente de recursos humanos da Ruby Hotels da Alemanha disse para a CNN o seguinte: na Ruby, todos os funcionários podem e devem ser eles mesmos. Muitas empresas afirmam isso. Provamos isso com essa campanha. Amamos pessoas com personalidade e é isso que queremos comunicar. Eu amei isso, amei. Pessoas com personalidade e a empresa fazendo essa campanha sensacional. Agora a gente muda de assunto e fala de economia, porque hoje saiu a inflação e quem vai dar essa notícia é o Léo lá da redação. O IBGE divulgou hoje o valor do IPCA, que é o termômetro aí da inflação, indicando que a gente teve uma queda de 0,68% no mês de julho, que foi o mês que ele foi avaliado. Essa é a primeira queda mensal nos preços registrada desde 2020. Vale lembrar que em junho a gente teve uma alta de 0,67%. Essa queda foi influenciada principalmente pela baixa nos preços dos combustíveis, como por exemplo a gasolina e o etanol. Lembrando que esse ano a inflação acumulada é de 4,77% e se puxar nos últimos 12 meses ela está em 10,07%. Tá confuso? Fica confuso não. Vamos ali no estúdio comigo para a gente encontrar com a Mari e conversar um pouquinho com o incrível e simpático Fernando Nakagawa para a gente entender um pouco mais do que é esse IPCA e como ele age no nosso dia a dia. Bora lá? O Léo disse e a gente está aqui no estúdio então com ele, com o Naka. Naka, me diz uma coisa, quando você imaginou ver uma notícia de IPCA sendo transmitida por um menino de 22 anos? 22 anos. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso, né? Mas tem um aspecto que não é tão maravilhoso assim. O quê? Porque a inflação tá voltando. E a tua geração nunca viu inflação como a gente tá vendo hoje. Olha aí. A gente tem uma certa questão aí com números, inflação. Mas é isso, é o business 2.0, né? Pra gente Business dar aquela 2.0. renovada. Você tá colocando o trabalho do Felipe em risco, tá bom? Nada, jamais. Só queria dizer em caso de isso. férias, Felipe, tamo aí. Bom, a gente tá aqui então com o Léo da geração Z e o Naka da geração qual? Ah, uma geração ali, Troca um pouquinho aí, mais pra frente. joga pra frente. Pra explicar então o que é inflação. Naka, a geração Z nunca viu inflação do jeito que tá agora. Mas o que é inflação? Vamos lá. E você também me ajuda com as perguntas, que eu sei que você tem várias. Não, vamos aí. Inflação é basicamente, Mari, assim, o conjunto de preços da economia. Você cria um termômetro para entender quanto esses preços, o conjunto de todos eles, estão subindo ou caindo. Então cria-se ali uma fórmula para entender, porque a gente tem vários tipos de inflação. Esse dado que a gente conheceu hoje é o IPCA, a inflação das famílias. Mas tem inflação, por exemplo, da construção civil, inflação das empresas. São vários termômetros diferentes para entender quanto sobe e desce o preço em segmentos ou para segmentos específicos da economia. E ouvi dizer que tem pesos cada segmento, né? Tem. Então, por exemplo, para uma empresa, para uma grande indústria, o aço vai ser muito mais importante do que é para a pessoa física. Para a gente, provavelmente é zero, não tem importância nenhuma o aço. Então, por isso que há diferentes índices com diferentes metodologias. Eles observam a inflação, que é um fenômeno igual, quanto sobe e desce o preço, mas com um foco diferente. Trazendo aqui para um objeto de desejo da geração Z. O que a galera hoje tá de olho? Eu pessoalmente falo que eu gosto muito de tênis. E assim, de uns tempos pra cá, tem se notado que um Jordan, por exemplo, aumentou muito de preço. Então foi de, sei lá, R$800 em 2019 para R$1.700 agora. Sim. O quê? Exato. Você vê.
Por que que isso acontece, assim? Como que um tênis vai disso... Dobra, pra esse... né? Ó, tem uma cola aqui Gosto das para colas do Naka. entender Adoro. essa história. Primeiro de tudo, acho que a gente tem que pensar, o Jordan, ele é originalmente, assim como muitas coisas que a gente compra, cotado em dólares. Tanto que tinha aquela história na internet, aquela brincadeira do doll, né? Boné, 350 doll. Óculos, 200 doll. Camisa, 1000 doll. 500 dólares. Ai, adorava. Por quê? Olha, adorava Porque isso. o preço é em dólar. Então, começa aí essa treta. Tá. Um Jordan custa aí uns 200 dólares nos Estados Unidos, mais ou menos, né? Então, se a gente... Olha, peguei as cotações aqui. Em 2019, o dólar estava ali 3,50, 3,80. Então, naquela época, um Jordan, se você traduzir o preço de dólar para real, daria uns 700 reais. Aí o que aconteceu? No ano passado, o dólar ficou o ano inteiro acima de 5 reais. Chegou bem pertinho de 6. Então, só nessa, se você fizer uma tradução simples ali, uma conversão simples, já vai para tipo 1.200, 1.400 reais. Então, só aí já teve uma baita inflação, porque a nossa moeda se desvalorizou. Então, na hora de converter, rolou esse aumento. Mas aí também teve outros problemas. No caso dos tênis, os fornecedores de peças, insumos, não dá pra falar peça de tênis, né? De insumo, dos trequinhos aí do tênis. Material. Do material, exatamente. A sola, o cadarço, não sei o quê. Muito disso vem da Ásia. E vários países naquela região, principalmente na China, tiveram problemas de fornecimento. Então, as fábricas fecharam por causa da Covid desde 2020. Isso fez com que a cadeia de produção toda, do mundo inteiro, de vários produtos, ficasse meio bagunçada. E sem produtos, o preço sobe. Sim, e aí, Naka, eu vou trazer agora pra minha geração, que é o streaming, o preço do streaming. A gente já falou aqui no Pop Verso várias vezes como os preços vêm aumentando. Isso também entra nessa conta. Entra, definitivamente. Mas recente isso, né? Não existia. O streaming não existia, sei lá, 10 anos atrás. Então, 10 anos atrás, quando o pessoal do IBGE ia calcular a inflação, nem levava em conta. Hoje já leva em conta. É um peso bem pequenininho. O streaming hoje pesa 0,07% dentro de tudo que é observado na economia. Essa é a participação do streaming. Mas aí você me pergunta, Mari, por que o streaming está subindo? Então tem a treta do dólar, mas para além disso, quando o streaming estava começando, muita gente botava o preço lá embaixo. Então vamos lembrar, por exemplo, a Amazon era R$ 9,90 aqui no Brasil. Bons tempos. Agora já está R$ 14,90 o plano mais barato. Quando uma indústria começa, às vezes colocam o preço lá embaixo, principalmente essa economia digital, para atrair um montão de cliente. Aí depois que você fica viciado, como Mari Palma, por exemplo, aí você aumenta o preço e as pessoas continuam pagando. É difícil, E tudo isso é influenciado pela cotação do dólar ou não necessariamente? Tem coisas aqui que a gente não leva em consideração a cotação do dólar. O dólar é o preço mais importante de uma economia. Assim, a moeda, né? O preço, o câmbio. Sim. Normalmente é o preço mais importante da economia. Mas mesmo coisas que são completamente em real, às vezes sofrem aumento de preço. Então, sei lá, pensa assim, um pé de alface. Se chove numa região que planta alface perto da tua cidade, se chove, cai, sei lá, geada, tem um grande problema climático, o preço vai subir mesmo sem nenhuma relação com o dólar. Então, o dólar é importante, mas não é só ele que explica. Então, às vezes você tem problemas climáticos, você tem aumento da demanda, aumento ou problemas na hora de fornecer as coisas. Várias coisas influenciam os preços na economia. Ô, Naka, agora a gente está falando sobre a geração Z e muita gente ainda tem aquela relação com os pais. Então, o pai precisa pagar isso e aí vem o pai e fala assim, tá tudo muito caro, você tem que entender por que tá tudo muito caro. E aí tem a questão do poder de compra, né? Então, quando o pai ou a mãe reclamam, eles estão certos em reclamar? A gente precisa dar uma segurada agora? Sim, definitivamente sim. Porque imagina que você tem uma mesada, um salário de R$1.000. Esses R$1.000, eles continuam os mesmos, só que eles compram menos quando a inflação sobe. Você vai no supermercado, antigamente com R$100 você comprava tantos itens, hoje você compra menos. Então, isso é o custo de vida. E quando a inflação sobe, os preços sobem, o nosso dinheiro vale menos. Essa é a implicação na nossa vida prática. Se o nosso salário não sobe como sobem as coisas, a gente passa a comprar menos. E é por isso que é tão ruim ter inflação numa economia. E isso prejudica especialmente os mais pobres. Os mais pobres que têm uma renda menor e têm menor capacidade de se proteger. Então, o rico às vezes pega o dinheiro, bota no banco, tem um rendimento, ele consegue se proteger. O pobre às vezes não. Então, por isso que a inflação é um fenômeno que preocupa tanto. Tanta gente fala no noticiário e é especialmente
um tema importantíssimo para as famílias mais pobres. Entendeu tudo? Entendi, acho que eu entendi. Basicamente, então, é um valor que saiu, que indica o quanto que as coisas estão aumentando. Isso. E aí, a hora que eu pego a porcentagem do salário que eu ganho, por exemplo, eu consigo saber se eu estou conseguindo comprar mais coisas ou não, para conseguir guardar ou não, É se isso. eu não conseguir guardar o dinheiro. Isso. Resumindo em um tweet. Resumindo em um isso, tweet. muito bom. Naka, obrigada, viu? Valeu. Você, a gente se vê, sempre Vou avisar aqui. o Felipe Ciani, hein? Vou avisar, hein? A profissão, a carreira de Felipe Ciani está ameaçada com o Leonardo aqui. Jamais. Mas, o Naka falou sobre a importância de dar uma segurada nesse momento. A gente sabe que produto de limpeza, sim, é um gasto muito grande para muita gente. Então, a gente pediu para o Thiago Raca, que é o homem diarista na internet. Ele tem um perfil incrível, já testou várias marcas, produtos, para ele dar 3 dicas de como economizar nessa área. Vamos ver. Oi, meu nome é Thiago Raca, mais conhecido como Raca, e eu trabalho como diarista. A esponja de aço, com certeza ela pode ser a sua amiga. Pega a esponja de aço na cozinha que tá abandonada ali, vai pro banheiro, coloca aquela playlist, que eu sempre escuto música no fazer faxina, e passando no box seco, com ela seca, pelo amor de Deus, assim, ela seca, vai passando e vai tirando aquele esbranquiçado do box. Gente, pelo amor de Deus, isso não risca o box, vai ficar show. A segunda dica é detergente. Tirar aquela sujeira, de sujidade, de piso de mármore, que é aquele o sangue de Jesus tem poder. O detergente de coco me salvou, que o cliente ele nem precisou comprar um produto específico. Você nem precisa usar sabão em pó. Tanto ele serve para lavar louça, serve também para lavar banheiro, box, lavar pia, chão. Sem dúvida, o detergente é aquele kit de sobrevivência da faxina. Eu uso o rodinho, não sei se isso vai fazer sentido, o rodinho aquele de pia para vidro é melhor do que você passar diretamente como é que é o nome? Limpa-vidro? Limpa-vidro. Só ele? Só o rodinho? Não, só o rodinho não. Você tem que, ensaboar e puxar. Aí eu já vou falar assim, minha filha, já tá o protagonista de novo, detergente. Vai ter que ser rodinho de borracha? Claro que você também não vai pegar aqueles rodinho, o sangue de Jesus tem poder. Vai passar lá que não, né? Um rodinho que tá tudo ok. Não, eu limpo meu vidro com um paninho. Não. Assim. É a pior coisa. Jornal pra quê, meu irmão? Quem lê jornal hoje em dia? Isso é muito bom. Detergente, um paninho, esses paninhos macio, o rodinho da pia, vá pro vidro, minha irmã. Saboa, entendeu? Pega o rodinho, vai puxando. Você vai ver que vai tirando aquela sujidade da poeira. Pega aquele álcool ali que tá combatendo o vírusinho aí, passando o paninho, já, entendeu? Limpou tudo. Hora de aprofundar uma conversa que começou na internet e a gente sempre traz aqui para o Pop Verso, afinal a gente também está na internet, 8 da noite no YouTube e no TikTok, que é a discussão sobre o cancelamento do filme da Batgirl. Um filme que estava, praticamente pronto, e aí o pessoal veio lá e falou assim, não vai rolar. E aí todo mundo ficou muito bravo na internet e a Babi tá aqui agora com a gente para explicar um pouquinho sobre os bastidores disso, porque sempre quando a gente fala sobre o mundo do entretenimento, a gente precisa falar sobre mercado, né, Babi? Não dá para analisar essa notícia de um jeito superficial. A gente precisa entender o que está por trás desse cancelamento. Então, o que está por trás desse cancelamento? Oi, Mari, tudo bem? Bom, o que está por trás desse cancelamento? Existe uma fusão entre a Warner e a Discovery. A Warner é a empresa que cuida da HBO e a Discovery é a empresa que cuida do Animal Planet, por exemplo. Quando essa fusão aconteceu já com dívida. Então, assim, pois é. A Warner começou ali, bom, temos um novo CEO, mas a gente vai ter que economizar, dar um passo para trás. E aí isso impactou o filme da Batgirl. Foi como se eles colocassem, assim, numa balança, o quanto eles têm que economizar e o quanto vale a pena lançar esse filme ou não. Porque quando você lança um filme, existe um custo por trás disso. Comercializar um filme é muito caro. Então, eles colocaram o filme da Batgirl ali, fizeram umas sessões teste e perceberam que não ia causar uma comoção muito grande. Não ia valer a pena. Não ia valer a pena. Entendi. Poxa, um filme que teve ali, custou 90 milhões de dólares, mas eles precisam economizar 3 bilhões de dólares. Entendi. Então, eles acharam melhor dar esse passo para trás e colocar o filme na gaveta. E qual é a questão de colocar o filme na gaveta? Existe uma redução de impostos por trás disso. Eles não podem, de maneira nenhuma, assim, comercializar esse filme.
agora que eles decidiram não lançar, não pode alugar, não pode vender para nenhuma outra plataforma. Esse filme tem que ficar dentro da gaveta para eles poderem ter essa redução de imposto e aí poder ter a economia que eles estão procurando. Inclusive, falando de streaming, a HBO Max vai se juntar ao Discovery, então não vai mais existir HBO Max daqui a um tempo. Exatamente. No verão do ano que vem, a projeção que o novo CEO da Warner Discovery falou que a gente vai ter um streaming único que vai contemplar tanto o catálogo da HBO Max de hoje e o catálogo da Discovery. Sem o filme da Batgirl que está na gaveta. Inclusive, isso gerou uma discussão muito grande, porque é isso. Sim, existe o mercado, existe a empresa que precisa sobreviver financeiramente, mas a galera também fica triste com os atores, né? Então, a atriz, por exemplo, que ia interpretar a Batgirl, a Leslie Grace, ela chegou a apagar as fotos que ela tinha colocado, né, enfim, o figurino. Então, tudo isso deixou a galera na internet bem brava, assim, né? Porque o pessoal fica sentido. Fica porque, assim, imagina, um filme de super-herói grande, assim, é muito importante para um ator fazer um filme dessa proporção, ainda mais porque ela ia contracenar com o Michael Keaton. Que assim, foi o Batman. O Batman, 30 anos atrás. Então, e é uma atriz negra, uma atriz latina, sendo protagonista de um filme dessa proporção e, infelizmente, ela não vai poder, ninguém vai poder assistir o resultado disso. A gente espera que ela já logo pegue outro papel grande também, porque é isso, a internet ficou muito triste com isso. Agora, Babi, a gente está falando sobre essa situação econômica, digamos assim, então quer dizer que a gente pode também prever outros cancelamentos? Olha, não está fora do radar, Mari. Na quinta-feira passada, o CEO novo da Warner, ele falou assim, bom, a gente, por hora, a gente cancelou o filme da Batgirl e um filme, uma sequência do filme do Scooby-Doo. O radar é continuar fazendo filmes grandes só para o cinema, não para os streamings. E, bom, os fãs, a grande comoção partiu dos fãs. Por quê? Porque tem o filme Besouro Azul, que tá para lançar. Eu tô meio tensa com isso, que é com a Bruna Marquezine. Com a Bruna Marquezine, que são 2 atores latinos no papel principal. Então, esse filme tá ainda, enfim, em produção, mas os fãs estão um pouco apreensivos sobre o futuro dele. E a gente tem também, para estrear no que vem, o filme do solo do The Flash, né? Que é protagonizado pelo Ezra Miller, envolvido em muitas polêmicas, inclusive no começo desse ano, no primeiro semestre, ele foi preso 2 vezes. E aí a galera na internet questiona, né? Caramba, você vai cancelar o filme da Batgirl, mas o The Flash, o Ezra Miller envolvido em tantas polêmicas, esse filme vai continuar? Inclusive o Michael Keaton tá escalado para esse filme, tá contracenando com o Ezra Miller nesse filme. Então a gente não vai ver o Michael Keaton como Batman 30 anos depois no Batgirl, mas de repente possivelmente no The Flash. A gente vai ver no The Flash. Babi, obrigada. Eu que agradeço. Já que a gente está falando sobre cancelamento de filmes, a gente pensou então em montar uma lista de outros exemplos no nosso quadro Listomania, porque não é tão raro que isso aconteça. Então, o Arthur preparou essa lista de filmes que foram infelizmente ou felizmente cancelados, não saíram do papel ou nem foram exibidos para o público. Vamos ver. O filme da Batgirl foi com Deus. Na última semana, a Warner confirmou o cancelamento do filme da personagem, o que deixou muita gente surpresa, especialmente porque o filme já estava quase finalizado. Mas essa não é a primeira vez que Hollywood cancela um filme antes, durante ou depois da sua produção. A estreia de Quentin Tarantino como diretor aconteceu em 1992, quando Cães de Aluguel foi exibido no festival de Sundance. Antes disso, Tarantino dirigiu uma comédia, o curta My Best Friend's Birthday, em 87. Embora não tivesse sido lançado de qualquer maneira, metade do filme foi danificado durante um incêndio num laboratório. Mas para os curiosos, é possível achar um trecho no YouTube. Depois do sucesso de Batman de Tim Burton nos anos 90, a Warner queria que o diretor levasse essa vibe sombria para o Super-Homem, que seria vivido pelo Nicolas Cage. O roteiro tinha algumas peculiaridades, como o Homem de Aço usando um carro para ir para lá e para cá, tipo um Batmóvel, já que ele não ia voar no filme. O filme chegou a ter uma pré-produção e um gasto de 50 milhões de dólares, e até alguns uniformes chegaram a ser produzidos. A franquia Jurassic Park ganhou uma sobrevida recentemente com o Jurassic World, mas os filmes quase tomaram um rumo bem diferente com o Jurassic Park 4, em 2001. O filme que foi cancelado iria usar a ideia de híbridos de dinossauros e humanos. Sério. A gente tem as fotinhos depois dos storyboards, assim, dos dinossauros com bracinho, sabe, de humano. E aí acho que alguém falou... Melhor não. O Homem-Aranha é um dos super-heróis mais lucrativos nas bilheterias.
mas isso podia ser bem diferente. Nos anos 90, James Cameron, que foi responsável por filmes como Titanic e Avatar, quase dirigiu um filme do Miranha. E esse filme teria o Leonardo DiCaprio como o super-herói e o Arnold Schwarzenegger como o Dr. Octopus. Por questões de orçamento e porque os filmes de super-heróis não tinham tanta força lá nos anos 90, o filme acabou cancelado. E o Michael Jackson quase comprou a Marvel, porque ele mesmo queria viver o Homem-Aranha. Pelo menos é o que diz um dos sobrinhos do astro. Isso é muito coisa de Michael Jackson, né? E pra encerrar essa lista, que vai um filme que eu sei que vai despertar o interesse da Mari Palma e de muita gente. O Senhor dos Anéis, mas com os Beatles. Depois de lançar Help e A Hard Day's Night nos anos 60, o quarteto de Liverpool ainda tinha um filme pra fazer. E para o produtor Dennis O'Dell, O Senhor dos Anéis era o filme perfeito pra fechar esse ciclo. O plano era colocar Paul McCartney como Frodo, Ringo como Sam, John Lennon como Gollum... John Lennon como Gollum? Gente... E George Harrison como Gandalf. A aventura, claro, teria uma trilha sonora criada pela banda, e se dependesse do John Lennon, teria Stanley Kubrick como diretor da produção. E este acabou sendo um dos empecilhos, já que Kubrick era fã da obra e não acreditava que era possível fazer um live action dela nos anos 60. E depois o próprio autor, que ainda tinha os direitos do livro na época, negou a proposta do grupo e o projeto acabou enterrado. E aí, conta pra gente na hashtag PopVersoCNN qual desses projetos você gostaria de ver. Oi. Parabéns, Arthur. Mais um. Mais um? Vamos lá. Vamos para mais notícia, agora direto com a galera lá da redação. Bom, essa notícia é sobre uma pessoa que já foi mencionada no programa de hoje, que é o Ezra Miller. Alô, Ezra? O astro de The Flash segue acumulando problemas com a lei e dessa vez ele foi acusado de furto pela polícia de Vermont, lá nos Estados Unidos. De acordo com o relatório policial, o ator teria invadido uma casa no dia 1º de maio desse ano e roubado diversas bebidas alcoólicas, sem os donos estarem presentes no local. E ele teria sido identificado por testemunhas e pelas imagens das câmeras de segurança. O caso veio à tona agora porque o ator foi notificado que precisa comparecer no tribunal no dia 26 de setembro para responder às acusações. E aí fica ainda mais dúvidas sobre se o filme do The Flash vai rolar ou não, né? Como a Babi falou, por enquanto tudo segue confirmado para a estreia, que seria no ano que vem. E a gente vai continuar de olho nas informações, daí qualquer atualização a gente traz para vocês aqui. Popverso está chegando ao fim, mas tem uma menina que viralizou no TikTok porque ela é persistente. Ela tem o sonho de trabalhar na Pixar, uma menina de 22 anos lá de São Francisco, nos Estados Unidos. E aí o que ela fez, eu vou até no telão para mostrar para vocês. Ela começou a desenhar com giz algumas versões, olha ali, de desenhos animados da Pixar que a gente conhece muito. Então tem, por exemplo, o Nemo, do Procurando Nemo, tem o Mike, do Monstros S.A., a Julia, do filme Luca, todos os personagens da Pixar. O nome dela é a Jessie Plascencia, ela é uma estudante de 22 anos e ela fez então esses desenhos na frente do portão ali da sede da Pixar para, né, além de mostrar o currículo, mostrar o portfólio, mostrar, olha aqui o que eu sei fazer também. Mas ela disse que não deu muito certo, não foi dessa vez que ela foi aceita, mas que ela não vai desistir e no ano que vem ela vai se inscrever mais uma vez. Talento a gente já viu que ela tem. Se ela quiser, inclusive, fazer uns desenhos lá na minha casa, eu aceito também. Será? Vou mandar uma mensagem pra ela. A gente se vê amanhã, gente.